Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CMU Podcast. Hoje, 1º de dezembro de 2025, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. É um dia em que o mundo inteiro para debater o assunto, para traçar diretrizes, para falar sobre o tema, que ainda não tem nada de AIDS extinta, tá, pessoal? Tem muitos casos. E para debater sobre a situação da doença, do HIV em Ipatinga, nós estamos hoje na bancada com a gente, com a doutora Mariana Vasconcelos, ela que é infectologista, e com a Ana Paula Ribeiro da Costa, que é enfermeira do programa HIV/AIDS. Sejam muito bem-vindos, meninas. Muito obrigada, é uma oportunidade excelente para a gente falar desse tema tão importante, né? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão importante, né, que é a prevenção do HIV. Doutora, para começar, qual é a diferença entre HIV e AIDS? É um embolo na cabeça das pessoas. A gente sabe que um é o vírus, o outro é a doença. Eu queria que a senhora explicasse melhor isso. Isso, assim, é um embolo mesmo, né? Até hoje, apesar da gente ter 4 décadas, né, de diagnóstico dessa infecção, ainda tem faz uma pequena confusão, né? O HIV é o nome do vírus, né, que é o vírus da imunodeficiência humana, e ele pode ter contato com o organismo e ficar num período aí como se fosse uma latência, né? Destruindo o glóbulo branco de defesa devagarzinho, mas sem causar verdadeiramente uma infecção, uma doença. Com o passar do tempo, sem tratamento, o paciente pode entrar mesmo com a queda da imunidade, né, com a resistência muito baixa pela destruição dessa defesa, né, que eu falei, e aí desenvolver a AIDS. A AIDS é a sigla da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, é a deficiência imune adquirida e provocada pelo vírus do HIV. Então, depende muito do tempo, da falta de tratamento, da gravidade. A medicina tem uma média de tempo em que começa a aparecer esses sintomas, né? Quando que o HIV vira AIDS, né? Sim. Que às vezes o paciente, quando tem diagnóstico, fala, mas eu tô com AIDS? Eu tô com o quê? Né? Que fica esse medo, essa preocupação. Em geral, na população, a gente sabe que tem os extremos, né? Cada indivíduo é único, mas 80% da população geral, né, que adquiriu HIV e não fez o tratamento, a evolução natural fala em 5 a 8 anos para desenvolver sintoma de queda de imunidade grave, que é a AIDS. Tem uma parcela, assim, vamos colocar 10%, tem uma falta de sorte de desenvolver de 2 a menos de 5 anos, que é uma progressão rápida, e uma outra parcela tem um comportamento atípico, que às vezes demora 10 anos ou mais para desenvolver a doença. Mas a grande maioria, de 5 a 8 anos, da contaminação inicial, já pode ter sintomas de AIDS mesmo. Que apesar de ser uma bênção para a pessoa, mas é um perigo para os parceiros que essa pessoa com o vírus representa, né? Porque ela pode ser um potencial passar para frente, para um, para outro, porque ela também não sabe, né? Isso, né? E como a doença é muito silenciosa no início, né, o hemograma não vai ter nenhuma alteração, que às vezes fala, mas eu fiz um check-up ano passado, né? Não aparece no check-up de rotina, só aparece no exame específico que o SAI ampliado oferece, que as unidades básicas oferecem, que é o teste rápido do HIV. Por isso a testagem é tão, assim, extremamente importante, porque aí a gente faz o diagnóstico e trata. Quem faz o tratamento hoje vive normalmente, não transmite a doença para ninguém, para parceiro, para filho, né, para o bebezinho, pode engravidar, né, não tem mais isso. Então, assim, isso que a gente está falando dessa evolução tão ruim de HIV para AIDS é num contexto de 1980, que não tinha tratamento, que o tratamento era terrível, né, e aí a pessoa evoluía mesmo. Independente do desejo dela, da condição dela de comprar uma medicação, não tinha o que fazer. Hoje a realidade é fantasticamente melhor. Graças a Deus. Graças Ana, a Deus. como é o serviço de testagem lá no SAI? A pessoa pode procurar o SAI ou a UBS, ou vocês também fazem trabalhos extras oferecendo essa testagem? Então, aqui em Ipatinga, né, é fornecido este teste rápido tanto nas unidades básicas de saúde, quanto lá no SAI ampliado, né? O SAI ampliado fica no antigo restaurante popular, né? Que é na Avenida Zita de Oliveira, número 555. E a demanda lá é espontânea. O paciente tem vontade de fazer o teste, teve alguma exposição de risco e tem vontade de fazer um teste, acha que está com sintomas, pode estar procurando tanto a unidade básica quanto o SAI ampliado para estar fazendo o teste, né? Não necessariamente precisa de ter sintomas, basta a vontade de fazer o teste, que a gente
funciona lá de 7h30 às 17 horas. É uma gotícula de sangue naquela plaquinha? Como é esse teste? Isso, é uma gota de sangue mesmo, a gente consegue fazer os testes rápido de HIV. E a gente aproveita também, quando o paciente vai fazer esse teste de HIV, a gente faz outros testes também, né, que é sexualmente transmissível, é a mesma forma de transmissão do HIV, que é as hepatites virais e a sífilis. Parece um teste de insulina, de glicose. Né? É um furinho com a lanceta, igualzinho um teste de insulina, né? Um teste de glicose, aperta, sai aquela gotinha de sangue e põe num disquetezinho. Né? Então, é praticamente indolor. Quanto tempo detecta? De 10 a 20 minutos, depende do fabricante, né? Ai, meu Deus, imagina muito que a pessoa rápido. que está esperando deve ser 2 horas na cabeça Não, desse. é muito rápido, é de 10 a 20 minutos, aí já dá para detectar. E aí, se infelizmente vier positivo, como é o acolhimento desse novo infectado? Aí, assim, geralmente, esse primeiro acolhimento é feito pela enfermagem, né? Porque é a enfermagem que faz o teste. E a gente faz teste confirmatório também para confirmar, né? Tem todo um protocolo para confirmar, a gente já não vai dando a informação de imediato para o paciente. E se for o caso de confirmar que der positivo mesmo, aí a gente já agenda uma consulta médica. Se o paciente não tiver nenhum sintoma, né, agenda a consulta médica. Ou se tiver algum sintoma, a gente já faz o atendimento de imediato, né? E depois a gente já solicita os exames específicos mesmo para iniciar o tratamento e agenda a consulta médica. E essa consulta é com o infectologista? Com o infectologista. Aí vai ser a infectologista profissional que vai dar essa notícia para o paciente? Na verdade, a notícia inicial é com a enfermagem ali naquele momento do diagnóstico. E aí, igual a Ana falou, fazendo o teste confirmatório, né, é realmente passada a informação, tem uma equipe multidisciplinar, tem a psicologia, tem serviço social, né, esse paciente sai ali com todas as informações que às vezes vem com esse mito, né, a gente ainda vem com esse histórico da época do Renato Russo, do Cazuza, Fred Mercury, que era uma doença com atestado de óbito. E ali a gente já tenta desmistificar esse fantasma, né, da AIDS, e aí ele vai para a consulta médica já com diagnóstico. Tem muitos pacientes também que já chegam com o resultado de exame positivo, né? Então, assim, para procurar a gente, o nosso serviço, não necessariamente precisa do encaminhamento médico, né? Basta já ter o resultado, porque às vezes o paciente fez em outro laboratório particular, deu positivo, eles encaminham para a gente também. Então, não precisa de procurar a unidade básica para ter um encaminhamento para estar indo procurar lá o SAI ampliado, né? Ele pode ir só com o resultado de exame mesmo e a gente já começa os atendimentos ali. O Diário do Aço trouxe uma matéria recente, até falando sobre o Dia Mundial, que a região do Vale do Aço teve uma alta, 88,89%, quase 89% de diagnósticos. Isso representa um avanço na cultura, né, na medicina, de testagem, mas é um número assombroso. Esse número, doutor, é porque houve muita procura e muita testagem, ou ele faz parte aí de um boom que veio aí acontecer entre 2023 e 2024? Acho que a gente tem as duas possibilidades, sendo que a oferta ampliada de diagnóstico faz com que esse número cresça, mas por uma melhoria mesmo, né? Uma melhoria de acesso, né? De testagem, de oferta mesmo. Então, esse viés é provável. Em geral, assim, o número de casos novos, se a gente for olhar mundialmente, nacionalmente, ele tem uma tendência em queda, né? Ele vem em queda, mas essa questão pós-pandemia teve um impacto também em algumas questões de cuidado com a saúde. Porque, assim, apesar da gente falar que é uma doença que tem tratamento, que o tratamento é excepcional, é uma doença, é contagiosa e ela é evitável, né? Então, ninguém aqui quer ter diagnóstico de nada, de patologia nenhuma. Então, se a gente tem como ter, né, uma prevenção, um diagnóstico precoce, né, o quanto antes a gente cuidar e evitar a exposição, melhor. Então, assim, a gente ainda percebe que tem uma certa banalização disso, especialmente em públicos mais jovens, né? Ah, não, tudo bem, tem tratamento, como se diminuísse a importância da doença. Então, eu acho que a gente ainda, né, para ter certeza de como que vem essa evolução, a gente tem que continuar acompanhando os dados ao longo desse ano e do ano que vem. Mas, a princípio, um aumento na oferta de testes é uma hipótese mais provável para esse aumento, mas uma parcela disso pode ter mesmo um crescimento real. Mas o bom dessa história é que a mortalidade vem em queda, né? Isso aí é um dado que tranquiliza a gente, né?
Imagino. Gente, a transmissão, embora tanta mídia fale sobre isso, mas vamos readaptar e reviver. Como é que é feita essa transmissão do HIV? Quer falar? Então, a transmissão do HIV é feita através de relação sexual desprotegida, né, que é a principal forma de transmissão hoje em dia, é a relação sexual, através de agulhas contaminadas, né, que pode ocorrer muito com usuários de droga, né, que compartilham agulhas, e objetos cortantes também contaminados, né? Aí a gente pode englobar o alicate de unha, o aparelho de barbear, né? Se for uma pessoa contaminada e compartilhar, pode estar transmitindo também. E pode ser também de mãe para filho, né? Na gestação, isso se a mãe não souber do diagnóstico, por isso a importância do pré-natal, aí pode estar transmitindo também para o filho. E do aleitamento materno, também pode ocorrer a transmissão do HIV. Se uma mãe, por exemplo, tem uma contaminação no pós-parto, então ela passou ali pela maternidade, fez os testes, todos negativos, mas no pós-parto, durante o aleitamento materno, ela se contaminou, ela pode transmitir pela amamentação para aquela criança. Essa questão do usuário de droga, ela é crítica, assim, para os usuários de droga endovenosa, né, por causa da questão da agulha, mas até mesmo para droga inalatória, igual, né, vai usar cocaína inalatória, se compartilhar o canudinho ali na troca, se tiver um sangramento nasal, é um risco potencial de transmissão dessas doenças também. Que, assim, claro que né, a grande maioria é em relação sexual, existe, mas né? existe. Tem Tatuagens, micropigmentação. a questão das tatuagens, que tem até lei, né, que não pode menor depois de 16, só com acompanhamento dos pais, o responsável, e depois maior de 18, justamente por isso, né? É bom acompanhar, assim, a qualidade do estabelecimento, a troca de agulhas, de tinta, né? Todo esse cuidado mesmo. Igual manicure, alicate, né? De manicure e tudo. A limpeza, né? Tudo isso faz toda a diferença, né? Ou usar, idealmente, um objeto individual, né? Sim. Assim, não compartilhar. É mais comum HIV hoje em homens, mulheres, homens jovens, mulheres jovens, heterossexuais. Como é que é essa dinâmica, doutora? A gente tem ainda o maior público é um público homoafetivo, homens, né? Tem um número aumentado de mulheres, sim, mas a grande prevalência ainda é entre o público jovem de homens. A maior parte. A gente tem, assim, no serviço, de uma forma geral, como o número de pacientes é muito grande, a gente tem vários idosos, né, em tratamento, e às vezes com um diagnóstico, né, em idade bem avançada, assim, né, eu particularmente tive paciente com diagnóstico aos 79 anos de idade, né, e isso é muito difícil, é muito doloroso, mas se a gente, né, colocando de maneira geral, é o público jovem, né, de 30 anos, né, de 25 a 35 anos. É a principal. Ana, essa medicação ela é disponibilizada pelo SUS e ela é entregue no SAI ampliado. De quanto em quanto tempo a pessoa que tem a doença pode pegar essa medicação? Depende de cada caso ou tem uma regra geral? Então, a prescrição da medicação geralmente é para 180 dias, né? Por isso que o paciente tem acompanhamento geralmente de 6 em 6 meses, né? Onde é solicitado exames e, se tiver tudo ok, é prescrita a medicação. E se for um paciente de boa adesão, né, fizer o tratamento direitinho, aí geralmente é entregue a medicação para 60 dias. E pode acontecer também até para 90 dias. Né? Isso é para facilitar o tratamento do paciente, né, para ele não ficar indo várias vezes no serviço para ter que pegar a medicação. É claro que no início, né, é mais controlado, né, para o médico conseguir acompanhar melhor esse paciente. Aí ele é dispensado 30 dias, né? Para a gente ter melhor acompanhamento desse paciente. Mas se tiver tudo certinho durante o tratamento, ele fizer o tratamento direitinho, não tiver reação à medicação, aí geralmente é de 60 a 90 dias. Doutora Mariana, antigamente, né, na década de 80, ainda morreu muita gente, muitos famosos, uma doença que todo mundo morria de medo e tal. As coisas foram controlando e a medicação também foi diminuindo. Hoje, como é o tratamento médico de quem tem AIDS? Hoje o tratamento consiste em 2 comprimidos, o esquema inicial, preferencial, considerando o paciente que não tenha algum outro problema de saúde, que contraindique algum dos medicamentos, né? A medicação é tomada uma única vez ao dia, esses 2 comprimidos, em qualquer horário do dia.
Mas, igual você falou, já chegou o caso de ter paciente que usava 10, 15 comprimidos ao longo do dia. Né? Dos anos 2000 para cá, a medicação mudou muito em relação à eficácia e potência, mas ainda efeitos colaterais ainda mais fortes, número de tomadas diárias ainda, né, um número significativo. E de 2000 para cá, nesses últimos 20 anos, foi uma melhora progressiva. Assim. Tem casos que a gente pode até fazer o uso de um único comprimido por dia, em algumas situações especiais. E eles têm dado muito efeito colateral? As pessoas relatam ou não? Já é um comprimido mais tranquilo? É mais tranquilo também. Então, assim, a melhora foi a evolução mesmo, né? A evolução da medicina em relação a essa doença. É melhora de adesão ao tratamento por ser dose uma vez ao dia, número menor de comprimidos. Efeitos colaterais são mínimos, né? A grande maioria dos pacientes tolera muito bem. Não tem nenhum tipo de efeito colateral, exceto no início, né? Que às vezes, assim, em qualquer medicação, né, que a pessoa use, às vezes vai ter alguma indisposição gástrica, alguma dor de cabeça, mas em geral muito bem tolerado. Uma das medicações passa pelos rins para ser filtrada. Então a gente faz sempre o monitoramento da função renal desses pacientes, dentro do contexto de exames, né, para ver a imunidade dele, que é uma contagem de glóbulo branco, que chama CD4, a carga viral, que é o número de vírus no sangue, se está multiplicando ou não, e que fica zerada rapidamente com esses remédios. Além disso, tem isso de ver como que tá os rins, como que tá os minerais do sangue, né, sódio, potássio, tem todo esse acompanhamento. E de comorbidades também. Osteoporose, problema no fígado, o que está acontecendo. Assim, a gente já vira um infecto e um médico clínico desse paciente, assim, de maneira geral. Vira a pessoa de trás para frente para ver se toda a função vital dela está ok, né? Existe as pessoas que ficaram indetectável, elas estão ainda doentes, mas elas não passam a doença, ou isso não existe? Existe, assim, elas, uma regra, vamos falar assim, uma grande verdade que veio com essa melhoria do tratamento é que os estudos mostraram que, uma vez um paciente que alcance esse nível indetectável, que é a carga viral, que é o número de vírus no sangue, ficar abaixo do que o aparelho consegue detectar, ou seja, menos de 20 cópias, né, esse paciente, se ele tem 6 meses nessa condição, ele é considerado intransmissível. Né? Então, a carga viral indetectável não transmite, né, o paciente com essa carga viral controlada, zerada, não transmite para os parceiros sexuais dele, mesmo para o parceiro sexual, né, vamos considerar um casamento assim, mesmo em relações desprotegidas, e uma mulher, por exemplo, com o vírus, com a carga viral zerada, não vai transmitir na gestação para o recém-nascido. Então, é uma verdade. A gente não considera assim, como essa questão da AIDS e do HIV. A AIDS é uma doença mesmo sintomática, com queda de imunidade e tudo. A gente nem fala que esse paciente que já conseguiu o controle virológico, o controle imunológico, ele nem está doente, mas ele é um portador, né? Assim, ele tem o vírus ali, só que ele está cristalizado lá, escondido no glóbulo de defesa dele, e não transmite mais. Ele não está, é como se ele tivesse adormecido. Mas né? ele continua tomando a medicação? Tem que continuar. É igual uma pressão alta, assim. Né? Quem tem pressão alta toma o medicamento. Né? Se não tomar o medicamento, a pressão sobe. Entendi. Então, o vírus, ele internaliza, fica tipo cristalizado, assim, adormecido, mas ele não some. Se a gente para, né, o paciente abandona o tratamento, acha que, né, confunde, acha que está tudo bem, o vírus sai dessa latência e volta a multiplicar e causar problemas graves. Isso, né, hoje, se o paciente não trata a infecção, a evolução dele é igual da década de 80. É terrível. Né? Assim, para quem abandona ou não faz o diagnóstico a tempo, a doença ainda é avassaladora. Né? Então, não é para brincar. Né? A gente tem o potencial de ter um controle excepcional tomando a medicação. Mas sem a medicação, infelizmente, ainda não. Tem caminho para a cura, mas a gente pode Por pensar isso, da importância de fazer o teste quanto antes de descobrir a doença, né? Quer dizer, o vírus, né? Menor a chance de desenvolver a doença. Quantas pessoas estão tratando atualmente? Nós temos esse número? Porque tem os indetectáveis que ainda tomam, tem as pessoas que recém descobriram e tem aquelas que já estão freguês, infelizmente, lá do SAI, né? Assim, lá no nosso serviço hoje, a gente tem em torno de 1.247 pacientes inscritos no programa de HIV. Mas esse número é dos pacientes ativos, né?
porque a gente também tem os pacientes que têm baixa adesão, né? Que somem do tratamento, mesmo a gente fazendo busca ativa, tentando ao máximo fazer busca nesse paciente, né? A gente não consegue, né? Aí ele fica inativo lá até a gente conseguir fazer a busca, né? E tem os pacientes também que são transferidos, às vezes quer morar em outro local, né? E tem esses casos também. Mas ativos agora em torno desse número de 1.257 pacientes. Com HIV/AIDS, né? Isso é de HIV, né? Porque tem as outras doenças. O acompanhamento de hepatites virais, né? E das outras clínicas também, né? Das outras doenças infecto-parasitárias, aí o número é um pouquinho maior. E tem os pacientes que só buscam medicação lá e fazem, às vezes, o acompanhamento em outros serviços ou em rede particular. Né? Mas e só lembrando que esse número não quer dizer que seja essa quantidade de pacientes de Ipatinga, né? Porque o paciente ele pode tratar na cidade que ele quiser, mesmo ele sendo morador de Ipatinga, ele pode tratar lá no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Esse é os que a gente tem cadastrado em tratamento lá, assim também como a gente tem outros pacientes de fora que tratam aqui com a gente, até em municípios vizinhos também, né? Gente, as pessoas têm essa liberdade, né? Já é uma coisa muito positiva por causa do preconceito. A gente evoluiu tanto nesses 40 anos do ponto de vista médico, mas o preconceito ainda é absurdo, né? Infelizmente, assim, é o nosso principal problema hoje, né? Todas as medidas que a gente faz, às vezes com o paciente, né, de ter sigilo, discrição, dessa questão de ir buscar o medicamento, né, a cada 60 dias, 90, assim, para evitar que o paciente se exponha, né? A gente tem a vacinação, né, que é o serviço de vacinação interno lá no SAI ampliado, para o paciente que às vezes vai ter que fazer uma vacina especial e, se ele for na unidade próximo da casa dele, ele vai ter que se expor e falar por que está fazendo aquela vacina. Tudo, assim, infelizmente, em torno disso. Mas esse preconceito, assim, é totalmente infundado, né? A doença é um acidente, né? A gente, às vezes, fica pensando, né? Até o próprio paciente, quando tem o diagnóstico, ele vem com uma culpa muito grande, como se fosse um fardo, né? Eu aprontei, eu fiz alguma coisa. Tem um milhão de casos que a pessoa foi vítima, às vezes, de alguma situação, né? Estou chamando de vítima, mas, por exemplo, né, um relacionamento extraconjugal que levou para dentro do relacionamento fechado ali, né, o vírus, ou mesmo, né, uma situação, por exemplo, nasceu de uma mãe que não tomou medicamento. Sim. A gente tem pacientes que são de transmissão na gestação e que já são adultos hoje fazendo tratamento. Então, assim, né, é vítima de um processo assim. Então, e também acidentes que acontecem, né, assim, relação desprotegida, não correu atrás da precaução e acabou desenvolvendo a doença. Ou mesmo, né, um comportamento que foi um comportamento inconsequente. Mas, assim, a gente não está ali para julgamento nenhum. A gente está ali para acolher e oferecer recurso que tem recurso. Né? Agora, às vezes, quem vê de fora não imagina isso e fica vivendo lá na década de 90, o AIDS é um atestado de óbito, separa copo e talher. E não é bem assim, né? A pessoa tem condição de tratar e de ter vida absolutamente normal. Trabalhar normalmente, não tem aposentadoria, não tem afastamento mais por isso, né, que já foi uma época. Vida normal de, quero casar, pode casar, quero ir para outro país, ela vai receber uma quantidade de medicação para 6 meses, até ela se adaptar nesse outro país. Então, assim, tem uma perspectiva muito boa, né? O grande problema, acho, é a detecção, né, é fazer diagnóstico, é ter um comportamento, né, preventivo, que é o que a gente precisa frisar, e vencer isso, assim, esse medo, esse preconceito, que aí, se a gente testar e tratar e usar medicação preventiva, a AIDS tem fim, assim, eu acredito que ela venha a terminar. Já ficou indetectável, né? Aí você quebra a cadeia de transmissão, né? Você quebra o ciclo. Uma coisa maravilhosa, em 40 anos, que a medicina tem o tempo dela, de estudo, de investimento em pesquisa, né? E é um vírus difícil, não é uma doença fácil, não, assim, de desenvolver. Igual a gente fala que tem umas perspectivas de cura, né? Assim, a gente sonha com isso, né? Seria excelente, acho que vai ser o prêmio Nobel da medicina quando isso acontecer. E a gente vê algumas pesquisas avançando muito, né? Que eu falei que o vírus fica escondido, dormente, e aí por isso a medicação não consegue agir. Mas tem pesquisas hoje que não deixam o vírus adormecer, que ele tem que sair dessa latência. E aí os medicamentos pegam ele. E aí existe já um grande grupo de pesquisa com resultado muito promissor. Então, assim, não sei se eu sou muito sonhadora, mas eu acredito, assim, na cura, na erradicação, eu acho que a gente vai ver ainda. Se Deus quiser. A gente tem 40 anos disso. Quantos anos a senhora trabalha com esse público? Desde 2008.
2008 foi até antes de eu fazer a residência, que eu comecei como clínica, e desde 2010, que foi quando eu fiz a residência, terminei em 2013, tem mais de 10 anos, né? 12 anos. Muita coisa mudou, doutora, nesse período? Mudou. De 2008 e 2010, principalmente, para agora, assim, esses 10, 15 anos, vamos falar assim, essa melhoria do tratamento, eu acho que também a visão da população, devagarzinho, assim, esse preconceito vem melhorando, assim, mas passinho de tartaruga, né? A medicação em passos largos, né? A gente viu muita diferença. Tinha medicação que era que só podia ficar na geladeira. E, às vezes, o paciente é caminhoneiro, né? Que é um público que, às vezes, se expõe muito, né? Em viagem, às vezes, em relação fora ali. E aí, onde queria levar a medicação dele? Né? Caminhoneiro, viajando o tempo todo. Ele tem que trabalhar, vai pôr uma geladeira. Ou então, como é que alguém chega numa casa e põe um remédio na geladeira? E aí, outras pessoas, né? Ele ia se expor. E fora a frequência, tinha medicamento que dava muita diarreia. Tinha, assim, eu acho que a evolução da parte farmacológica é que fez toda a diferença, sabe? E o Brasil dos testes, é uma referência, né? Uma referência. Que coisa maravilhosa em pensar que a gente, um país, assim, investiu tanto em pesquisa. Eu tenho visto vários governos, né, comentando. Eu queria falar sobre a PrEP e o PEP, ou é a PEP, né? O que é e como é que as pessoas utilizam essas... Então, a PEP, ela é utilizada para depois que a pessoa já teve a exposição de risco, né? Ou não usou preservativo, ou a camisinha rompeu, ou teve algum acidente de trabalho, também é utilizado, violência sexual, aí é utilizada a PEP. Aí, essa medicação, o paciente deve ingerir até 72 horas depois da exposição, né? Hoje, como tem que ser um atendimento rápido, esse atendimento é feito inicialmente no pronto atendimento, que aqui no caso é feito na UPA, porque deve ser de imediato, e depois o acompanhamento é feito com a gente lá no SAI ampliado. Esse paciente é orientado a procurar o SAI ampliado. E temos também a PrEP. Né? A PrEP já é uma demanda espontânea, né? O paciente tem vontade de fazer a PrEP, que é a profilaxia antes da exposição, é como se fosse uma medicação, um anticoncepcional, né? Muito se fala assim, realmente é como se fosse um anticoncepcional, que o paciente pode tomar de forma diária, ou ele pode... Como fala? Ele pode usar sob demanda, Demanda, né? Isso. Ele vê a necessidade, aí ele pode tomar 2 horas antes da relação sexual, né? E depois, 24 horas depois da relação sexual e 24 horas depois dessa segunda dosagem. Aí essa medicação, ela é fornecida também lá no SAI ampliado, né, sobre demanda espontânea. O paciente fala sobre a vontade de estar fazendo uso, aí esse atendimento é feito pela enfermagem inicialmente, a gente faz os testes, faz a orientação, e se realmente, né, ele tiver indicação de tomar, aí a gente vai estar agendando uma consulta para ele, porque é feito também todo um acompanhamento para o paciente estar fazendo uso seguro dessa medicação. E a gente tem demanda? Como é que está o uso da PrEP e da PEP? Tem demanda. Hoje a gente está com 226 pacientes no programa de PrEP, né? E a gente tem um pouco mais de um ano que iniciou a PrEP, então já é um número bom já, né? E agora a gente divulgando, eu acho que vai crescer mais esse número, né, de PrEP. Que bom, que a gente espera isso mesmo, que cresça mesmo, né? A procura pela PrEP, para a gente estar prevenindo, mais uma forma de prevenir o HIV. São comprimidos? São comprimidos, né? Aí geralmente é um comprimido por dia que o paciente toma. Isso. E a medicação, ela é distribuída também lá no SAI ampliado. O corpo não acostuma não, doutora? Se a pessoa ficar tomando esse PrEP várias vezes, não perde a eficácia, não? Não, era um medo, né? Assim, a equipe da infectologia, logo que surgiu essa questão, foi um medo, né? E será que isso vai induzir resistência no vírus? Como é que isso vai funcionar? A gente está induzindo, a gente está incentivando a promiscuidade desprotegida, o que é isso? Então, assim, teve esse medo inicial, mas depois não, assim, tem vários estudos mostrando que não, que é muito eficaz, é muito boa. E, assim, a PEP, né, que é a pós-exposição, ela é considerada uma emergência médica, né? É diferente da PrEP, igual a Ana falou. A PrEP é um procedimento agendado, programado, assim, o paciente
toma uma decisão, fala, olha, eu quero tomar essa medicação preventiva, né? É uma coisa, um planejamento ali. Agora, a PrEP não, a PrEP é uma emergência, né? O paciente, igual ela falou... Violência sexual. Violência, que é uma coisa terrível, ou um acidente pérfuro-cortante ali com a pessoa da limpeza ambiental, a gente recebe muitas vezes assim, né, coleta de lixo, o lixo descartado de forma inadequada, ele acidenta, né? Ou o profissional da saúde, né, que às vezes acidenta, assim, profissional de farmácia, laboratório, né? Então a gente recebe muito esse público de acidente com biomaterial e as relações mesmo, né? As relações consentidas, né? Exposição, às vezes, né? O preservativo rompeu, estourou, e aí como é uma emergência, porque a gente está agindo, a gente está considerando uma provável, suposta contaminação ali, exposição, então a gente entra com a medicação igual do tratamento. E tem que ser em até 72 horas. Então, são 2 comprimidos e vai tomar 28 dias no mínimo, continuamente, e vigilância de exame. Agora, a outra não. A outra é uma medicação, uma vez ao dia, né? Uma medicação, um comprimido, né? Uma vez ao dia. São 2 compostos ativos nesse comprimido. E uso prolongado diário. E aí a gente vai monitorar, porque esse é o medicamento, um deles que passa nos rins, a gente vai monitorar também as condições do paciente. A gente vai oferecer vacina para prevenir o HPV, a hepatite A e a hepatite B, né? A gente faz todo um acompanhamento aí do paciente ao longo do tempo. E faz controle até da sorologia dele, né? Para saber se ele não foi... Teve um risco, né? Teve um risco de infecção pelo HIV. Então, ele vai lá para fazer esse controle também. De pois infecção do vírus. É bom que a gente desmistifique isso para as pessoas não acharem que é só ligado à relação sexual, né? Não, que é uma coisa que tinha muita culpa, né? Muita culpa de quem? Porque, olha, o lixeiro, por exemplo, quantas campanhas eu já vi de acondicionar um copo de vidro quebrado, um vidro, para evitar que ele se corte, né? Isso, uma medicação, né, igual a insulina. Tem né? gente que joga isso no lixo comum, né? Isso. Agora, os medicamentos para emagrecer injetáveis, Não, né? Que tá muito, muito uso das agulhinhas ali. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Tem que pensar no próximo. Né? E aí, às vezes, coloca na sacolinha frágil, essa pessoa pega e... Eu já peguei muitos casos assim de PEP, né, de pós-exposição, na reciclagem também, em um outro município, que algumas mulheres que participam de lixo, né, reciclagem reciclando, e acidente, assim, recorrente, sabe? Aí tem que tomar para pelo menos evitar isso. Adquirir e aí esse uso aí emergencial, que é do acidente, ele não pode ficar se repetindo mesmo, não. Ele, né, igual você falou, não tem risco. Sim, não é uma medicação para tomar todo dia, porque vira tratamento. Então, se a pessoa está se expondo tanto, ela é um forte candidato para a PrEP, que é uma medicação mais simplificada, né? E que é para uso prolongado. E ele só protege de AIDS ou sífilis, outras doenças também? Não, essa medicação protege só do HIV. Existe a profilaxia para outras doenças também, né? Mas essa medicação em específico é do HIV. Ela é nova, né? Esse anúncio do governo federal, do SUS, não é uma coisa antiga, né? Não, assim, aqui é mais novo, né? Assim, a gente implementou tem 1 ano. Ela tem um pouquinho mais de tempo, mas realmente assim eu acho que a divulgação não foi tão ampla, né? E o conhecimento, assim, a gente ainda vê que é um público bem restrito, assim. O público que procura a PrEP com a gente é um público super, assim, bem formado, e são jovens com nível sociocultural alto, sabe? E às vezes a população que precisa muito, igual os profissionais do sexo, às vezes a população de condição socioeconômica frágil, que está ali vulnerável, às vezes usuário de droga, crack, eles estão muito expostos, porque às vezes por ignorância mesmo, por condição, e eles não procuram, eles nem têm o conhecimento. E às vezes um público mais diferenciado que está procurando, né? Mas também tem os que não procuram com receio, né? Com vergonha. E se eu for lá procurar, vai achar que eu estou tendo relação sem preservativo, né? E isso é um tabu, né? Porque é uma proteção a mais para o paciente. A PrEP, ela não é uma... Né, se a gente for olhar assim, a PrEP é uma carta de alforria para o preservativo. Não, ela é uma camada de proteção. Claro que se acontecer uma relação sem preservativo, às vezes o paciente... A gente tem vários casais que a gente chama de soro discordantes, assim, um tem, o outro não tem. Então, a mulher é positiva, o homem não, o homem é positivo, a mulher não, e aí eles querem engravidar. Então, assim, naquele contexto ali, aquela pessoa, a parte do casal que é negativa, ela pode usar a PrEP,
naquele contexto, né, que está tentando relação tal, ou se já está indetectável, eles podem ali ter uma relação, né, sem proteção, porque indetectável há mais de 6 meses é intransmissível. Então, tem essa possibilidade, né, tem essa evolução aí. Agora, aí a pessoa às vezes vem procurando a PrEP com medo desse julgamento, e assim, né, desse preconceito de, eu estou aprontando. Não, né? Assim, a gente quer uma camada de proteção. Tem que usar o preservativo para sífilis, gonorreia, hepatite C, hepatite B. C nem tanto, né? Mas B. Tem que usar o preservativo para todas as outras ISTs, né? O HPV. E a PrEP vem com uma camada adicional de proteção. Né? Nos dados das pessoas que têm HIV, AIDS, né? Ou que fazem a PrEP e a PEP são super sigilosos, como é que são? Vamos falar sobre isso para quem nos assiste. Então, na verdade, a PrEP, igual eu falei, né, a gente tem agora 226 pacientes inscritos no programa da PrEP. E é sigiloso também. A gente não divulga informação, isso é direito do paciente, né? E dos pacientes também em HIV, é direito deles, né, manter o sigilo. Então, a gente não divulga dados de pacientes em relação ao tratamento. Que bom, né? É bom que a gente toque nesse assunto para evitar, né? Que a pessoa deixe procurar ajuda. Por medo, por vergonha, né? Eu vi muito, agora no Outubro Rosa, nós fizemos uma série de podcast, as médicas que vieram aqui reiterar que as pessoas deixam de fazer o exame com medo de estar com câncer. De uma forma ou de outra vão saber, melhor que saibam no início, né? A gente fez uma campanha ali na praça, né? Na sexta-feira, aí várias pessoas passavam e falavam, eu não quero saber que eu tenho essa doença, não, eu prefiro nem saber. Né? Às vezes por desinformação, né, do que é hoje o tratamento de HIV, né, como que a pessoa pode viver bem se ela tratar o HIV. Então, muito pelo contrário, é melhor ela ficar sabendo e fazer o tratamento para não adoecer do que não saber da doença, né? É igual essa questão mesmo do câncer, né? Assim, o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? Sim. A pessoa vai curar do câncer, vai ter vida normal. E no caso do HIV, ela vai ter vida normal também. Tomando uma medicação para uma doença crônica, como se fosse igual tratar uma pressão alta, né? Tratar asma, diabetes, tem tantas doenças crônicas que a gente fala, mas não tem cura, né? Mas reumatismo, né? Falando de termo popular, assim, reumatismo, bronquite, asma, pressão alta, diabetes, eles também não têm cura, mas tem um controle ótimo e dá para viver bem, né? Que é o que a gente busca na vida, que, né? Infelizmente, a AIDS ainda tem preconceito mesmo, porque as pessoas não falam abertamente, eu só nunca vi ninguém. Não, porque o medo do julgamento, do apontar de dedos, né? E de ser discriminado, de ser, né, menosprezado, enfim, assim, é muito sofrido a pessoa sentir que ela está sendo, né, excluída, né? Não vou me relacionar com ninguém, porque você como se estivesse sujo, contaminado, né? E assim, mas é muita camada cultural aí de preconceito de anos e de, às vezes, a falta da informação de que ela tem uma doença crônica que tem tratamento. Né? Vida normal mesmo. A gente está falando de 40 anos. Para a medicina não é muito, né, doutora? Porque se você for ver sífilis, doenças de... milenar, né? Milenares. Tuberculose, então, da época de múmia, literalmente, assim, milenar. Já existia hanseníase, existia, na Bíblia tem tantos relatos. Exato. Então, do ponto de vista médico, 40 anos não é nada, né? É uma doença, se a gente for olhar esse contexto, é muito nova, né? Então, embora os dados dão conta, né, da Uniades do governo federal, 33 milhões de pessoas morreram desde a década de 80, ainda é considerável, né? Muita gente uma epidemia, que faleceu, graças a Deus que a gente avançou aí nesse diagnóstico, né? Olha, os dados do SUS, no Brasil 1 milhão, 96% estão diagnosticados, mas só 77% estão em tratamento. Então, tem uma lacuna de quase 20% de pessoas diagnosticadas que não se tratam. Isso é uma coisa muito séria. Muito preocupante. Tem uma meta que é justamente essa, né? Assim, mais de 95% de diagnóstico, desses diagnosticados, pelo menos 95% em tratamento e os em tratamento 95% indetectáveis. E a gente vai só descendo degrau quando a gente passa de uma meta para outra, igual você falou. Entra muito aí questões sociais, públicas, né? Os pacientes aqui que a gente tem mais problemas são os pacientes em situação de rua e drogadição. Sim. Eles não entendem, assim, a droga, né? O crack principalmente, compromete a pessoa de um jeito que ela
não faz tratamento, não faz mais nada, assim. É terrível. E olha que aqui em Patinga a gente tem um trabalho incrível do pessoal do consultório de rua que fica em cima desses pacientes e mesmo assim tem essa dificuldade de adesão desses pacientes. Essa questão, para mim, eu acho que hoje é o pior problema de saúde pública, é a questão mesmo do paciente usuário de droga que vai para essa droga especificamente no crack, abandona, né? E acaba colocando em risco aí o outro que... Exato. E a chance dele adoecer é muito maior, né? Muito, muito maior. Então, acho que essa parcela, esses 20% aí, eu colocaria, eu apostaria nessa situação da questão pública do paciente vulnerável e da droga. Eu deixo com vocês esse espaço aberto para vocês completarem com alguma coisa que eu não perguntei ou falar, adicionar alguma informação. Queria inicialmente agradecer muito a vocês. Sou usuária lá do SAI, né, por ter uma doença autoimune, a minha é plurignodular. Que acolhimento, que carinho das profissionais, tá? Onde eu estou indo, estou dando testemunho que as pessoas têm que entender que o SUS tem muita, muita coisa. Já tive lá algumas vezes, né, Ana? E assim, como eu sou bem tratada quando eu vou lá. Adoro, eu me apeguei às meninas do SAI. Nossa, é uma alegria para a gente, né, ouvir isso. É uma satisfação imensa, porque é o que você falou, assim, a gente está lá, né, com todo carinho para servir, né, com todo cuidado, com a parte, né, técnica, com competência, com sigilo, né, e à disposição, assim, né, e eu agradeço demais a oportunidade de falar, porque, assim, é uma doença que sofre preconceito, é uma doença difícil de falar e que às vezes as pessoas, né, querem correr e, nossa, mas você mexe com isso, com HIV, AIDS, nossa, sua área é muito, né, porque você escolheu isso. Então, assim, tem um preconceito absurdo e isso a gente vê que é tabu mesmo, não justifica, né, as populações, todo mundo merece todo o respeito e tratamento. Então, muito obrigada por esse espaço, sabe? Por aberto para vocês quantas vezes quiserem voltar, viu? Eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui divulgando as informações, né, nesse dia mundial, né, da prevenção do HIV, do Dezembro Vermelho. É muito importante. Uma das formas de quebrar esse preconceito é levar a informação para a população, né? Então, eu acho que a gente assim está avançando muito. Né, hoje é um dia muito especial da gente estar tendo essa oportunidade, né? E eu assim oriento a todas as pessoas a estarem fazendo o teste de HIV, que é uma coisa muito simples e muito importante para a saúde. E qualquer coisa pode estar procurando a gente lá também para dar maiores informações, né, sobre a doença. E vale lembrar que quando o paciente vai lá, não é só um teste que a gente faz toda uma orientação, né? Um acolhimento, informação, indicação de prevenção. Então, assim, é muito importante mesmo. Pode estar procurando a gente lá. Testem, se tratem, se cuidem, né? Cuidando de si, cuida dos outros, né, Exato. doutora? Obrigada, viu, doutora Mariana? Muito obrigada. Volte mais vezes, se tiver mais coisa da área de infectologia, venha cá conversar com a gente. Vai ser um prazer. Obrigada, Ana. Obrigada, eu que agradeço. Na técnica conosco, do outro lado da telinha, está o Júlio César Soares. Esse é mais um episódio do nosso CMI Podcast. Continue ligado com a gente. Até nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Eu errando a câmera. Não tem problema.